Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que é que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Amém? Irmãos, eu vou fazer um desenho aqui só para os irmãos entenderem a mensagem. Qual é o tema da mensagem? Qual é a relevância dessa mensagem? É que a igreja, ela perdeu a autoridade por um bom tempo. A igreja, ela perdeu a autoridade como Adão também perdeu a autoridade no jardim. Quem dá autoridade para a igreja? Quem deu autoridade para Adão? O autor. Porque a autoridade só vem do autor, veio do autor da vida. Tanto que a autoridade que o inimigo tem no mundo, que Satanás tem no mundo hoje, foi dada pelo autor da vida, o autor de todo o planeta, por Deus. Então, se Deus não tivesse dado autoridade para Satanás, Satanás também não teria autoridade. Então a autoridade vem de Deus. Então, quando Deus fez tudo, a palavra do Senhor Deus que diz que Deus construiu tudo em 6 dias. Em 5 construiu as árvores, separou os rios, a noite, o dia, ele fez os animais, e no 6º dia, ele vem, ele desce a terra e com as suas próprias mãos, ele constrói o homem. Tudo que Deus fez, ele fez sentado no seu trono, apenas dizendo: haja, e as coisas foi existindo, Mateus. Mas quando ele foi construir o homem, quando ele foi fazer você, quando ele fez você, fez a mim, ele levanta com a sua grandeza do seu trono, e ele desce, e ele diz que tudo que ele tinha feito era bom, e como se fosse a cereja do bolo, ele desce e constrói o homem com as suas próprias mãos. E a palavra do Senhor diz que ele sopra o fôlego de vida. Só para você entender, Deus, ele constrói o homem, ele tira o homem de dentro dele, ele faz a sua imagem e semelhança, e ao mesmo tempo que ele tira dele e constrói o homem, ele entra novamente no homem soprando o fôlego de vida. Então Deus fez primeiro o que? Ele fez a terra, ele fez o jardim. E ele vai e coloca o homem no jardim e diz, e dá uma missão, dá um trabalho para o homem, que é governar sobre os animais, sobre as aves, sobre a terra que Deus tinha construído. Primeiro ponto que eu quero que você entenda essa noite, levante tuas mãos. Deus lhe fez para governar nessa terra, amém? Deus lhe chamou para ser autoridade nessa terra, amém? Então recebe aí. Então Deus fez o homem, Deus me fez, Deus te fez, Deus fez a igreja para ser autoridade nessa terra, para governar nessa terra. Só que nesse jardim ele deu uma informação para Adão, dizendo: Adão, você pode comer, beber, você pode fazer tudo. O Antigo Testamento tem 613 mandamentos, a mesma quantidade de ossos que você tem no seu corpo. Tudo que Deus faz é perfeito, irmãos. 613 mandamentos tem o Antigo Testamento, mas ele inicia com 613 mandamentos em um só, dizendo: não toca nessa árvore, não toca nesse fruto, não coma desse fruto. Os 613 mandamentos estavam em apenas um: não tocar no fruto proibido. Então o homem, ele está estabelecido para governar.
Depois que ele fez o jardim, ele fez o homem. Depois que ele fez o homem, ele estabeleceu autoridade sobre o homem. Ele deu trabalho para o homem. Preste bem atenção, olha aí. Depois que o homem tem o trabalho, tem a missão, tem o propósito de vida dada por Deus, Deus percebeu que ele não podia continuar sozinho. Então Deus deu uma ajudadora para ele. Pega aí quem vai casar e quem já casou, só para você entender como é que faz, como que Deus cumpre princípios. Primeiro, você gera autoridade como homem e tem esse trabalho para depois ter a esposa. Amém? Esposa, quando você, noiva, jovens, quando você for escolher o teu marido, analisa se ele tem autoridade, se ele tem trabalho, para que ele possa vir ser o seu marido, porque até nisso Deus é perfeito. Está entendendo? Deus não faz, com Deus não tem desorganização, com Deus não tem de qualquer jeito, com Deus não tem de qualquer forma. Primeiro, um homem, quando ele chega na idade de homem, ele tem que ter um trabalho, ele tem que ter responsabilidade e autoridade sobre aquilo que ele está administrando, governando, por menor ou maior que seja. Depois que ele vai ter a esposa, e a esposa primeiro analisa se o homem está cumprindo esses princípios para poder casar. Mas tem gente que, vamos casar, vamos ver o que Deus faz. Aí casa, passa dificuldade, as coisas ficam difíceis. Aí o casamento não vai para frente. Aí a culpa é de quem? A culpa é de Deus. A culpa é do ser humano que não cumpriu os princípios do início. Então, depois que Deus fez tudo isso, ali existia o jardim, ali existia a família. Amados, o cenário perfeito, um jardim dando frutos, e uma família perfeita. Foi para isso que Deus te chamou, para você viver daquilo que Ele construiu para você. E Ele está entregando para que você governe com consciência. Então ali estava o desenho daquilo que Deus quer. Uma família e o jardim. Só que existem regras. Por melhor que esteja a nossa vida, a gente tem que saber que tem coisas que a gente não pode tocar. Tem coisas que a gente não pode pegar. Tem coisas que a gente não pode ter. E isso faz parte do Evangelho. Porque o Evangelho não é um convite para que você viva uma vida de conforto, mas sim é um convite para renúncia. O tempo inteiro vai ter uma árvore e um fruto proibido na tua frente, e você tem que saber, se você tocar, você vai perder aquilo que Deus está te dando. E o mais importante, presta atenção que eu vou lhe dizer, o que o diabo quer na tua vida, ele não tem medo de quantos cultos você frequenta, quantas orações você faz, ele não tem, qual é o seu relacionamento com o pastor da igreja. Vou lhe dizer, ele não tem medo do pastor da igreja, ele não tem medo da placa da igreja, ele não tem medo da igreja, presta bem atenção, mas sabe do que ele teme e estremece? É da autoridade que Deus entregou para a igreja. É disso que ele tem medo, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno, olha a autoridade, não prevalecerá contra a igreja do Senhor. É isso que ele treme na base. É a autoridade concedida por Ele. Quando você tem autoridade por Ele, irmão, não é o inferno que vai até você, é você que vai até o inferno e regaçar com as portas do inferno, porque Ele te chamou para ser vencedor. Você está me entendendo? Só que aí, irmãos, todos os dias vai ter um fruto, todos os dias vai ter uma oportunidade para que você toque em algo que não pode tocar, todos os dias vai ter algo dizendo para você, faça. Todos os dias vai te aparecer um esquema, todos os dias vai te aparecer talvez um homem que não é seu, uma prostituta, uma mulher, uma oportunidade de enganar. Todos os dias você vai ter uma oportunidade de trocar nessa árvore, nesse fruto proibido. Porque o que a serpente queria, que o inimigo queria, era fazer o quê? Tirar a autoridade que Deus tinha dado para a primeira igreja na terra, que era Adão e Eva. Tirar essa autoridade. Então o que ele vai? Satanás, uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, é como Satanás é inteligente. Ele é conhecedor da palavra, astuto. Ele examina muito bem, e ele sabe aonde estão as fraquezas.
E uma das maiores fraquezas do ser humano é a motivação pelas buscas dos resultados. Igreja que é motivada pelos resultados é uma igreja que é fácil ser tentada, cair na tentação e tocar naquilo que não é dela. Uma igreja que é motivada a ofertar por aquilo que vai ter é uma igreja fácil de ser enganada pelo inimigo. Uma igreja que cultua pelos resultados, uma igreja que oferta pelos resultados, uma igreja que dizima pelos resultados, uma igreja que faz campanha pelos resultados, uma igreja que vem, pessoas que vêm na igreja por causa de resultados, é uma igreja vulnerável a cair na tentação do maligno. Porque quando ele chega para falar com Eva, ele fala assim, ó, se você comer daquele fruto, você vai ver como Deus vê. Se você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Foi essa a proposta. O que Satanás propôs para Eva? Resultado. Um resultado. Você vai ter algo depois disso. O tempo inteiro ele está projetando. Se você pegar aqueles caras aqueles clipes de funk que passam, tem na internet, no YouTube, se você vai ver, é só aquela ostentação, aquele glamour, é ou não é? O que o inimigo o tempo inteiro está propondo para arrancar jovens da igreja, para que famílias sejam destruídas, para que casamentos acabam, para que igrejas acabam, para que ministério seja destruído. Você sabe o que ele está propondo? Resultado. Ele propõe resultado para pastores, ele propõe resultado para líderes, ó, arrecada, e a igreja está perdendo a autoridade no mundo espiritual, vocês estão me entendendo? Olha, faz campanha para isso, para que pessoas sejam abençoadas. Quanto mais a busca pelo resultado, mais autoridade a igreja vem perdendo no mundo espiritual. Então a igreja vem perdendo a autoridade como Adão e Eva perdeu no início, pela busca de um resultado. A motivação de fazer algo para Deus esperando algo em troca. Então ele toca. Então, baseado nisso, nessa proposta maligna de um resultado, Adão e Eva comem do fruto proibido. Irmãos, eu quero dizer para você, a sua motivação para estar aqui essa noite não é pelas portas que Deus vai abrir, não é pelas bênçãos que Deus vai lhe dar, e nem pela prosperidade que o Senhor pode te dar. Presta atenção, a motivação que tem que te trazer aqui é de estar perto dEle, é de ouvir a voz dEle, é de senti-lo, porque primeiro você busca o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja se perde na busca pelo resultado, a igreja se perde pelo desespero da necessidade. Mas eu quero lhe dar uma notícia essa noite: aonde você caiu, aonde você cedeu, Jesus, o Yeshua, não cedeu. Como, pastor? Adão e Eva cedem. A proposta era comer o fruto proibido, não era? Eles perdem tudo ali eles rompem com Deus. Tantos mil anos depois, Deus envia o seu único filho. Quando inicia o ministério, ele fica de jejum 40 dias e 40 noites. Quando ele termina o seu jejum, a Bíblia diz que Satanás vai tentá-lo. E a palavra do Senhor diz que Satanás diz: transforma essa pedra em pão. Qual era a proposta? Faz isso, dá resultado. Se você quiser, dá resultado agora. Foi isso que Satanás falou para ele. Levante as mãos. Mas ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, porque aonde o homem caiu, ele não caiu. Aonde o homem falhou, ele não falhou. Por isso que ele é eterno e vive para sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia!
Sabe, uma das coisas que quando eu leio a história de Adão, eu fico entristecido, é porque Deus descia todas as tardes, irmãos, passeava pelo jardim, tinha um relacionamento com ele. Deus tinha um relacionamento, Deus falava com Adão. Todos os dias Deus descia no jardim para falar com Adão. Aquele era mais um dia, como Deus fazia todos os outros, de descer ali e falar com o homem. Mas o relacionamento que ele construiu com Deus era tão vulnerável, que a primeira proposta ele cedeu. Vocês estão me entendendo? Quantas vezes nós estamos criando um relacionamento com Deus vulnerável? Pastor, eu sinto Deus na igreja, pastor, eu sinto a glória, eu sinto o fogo, sabe, eu tenho sentido Deus falar comigo, pastor, Deus tem falado comigo através da palavra, pastor, mas ele deixou de dar ouvido para Deus, e deu ouvido para a serpente. Você sabe o que acontece com a gente, irmãos? O nosso relacionamento com Deus muitas vezes é tão vulnerável, os nossos cultos com Deus são tão michuruca, tão miseráveis, que a gente ouve aqui, entra aqui, sai aqui, quando sai lá fora, a primeira informação do maligno para a gente acata. A primeira coisa que ele fala com a gente abraça a ideia. E depois a gente fica assim, será que é? Será que não é? Porque a gente não para ouvir Deus realmente. A gente prefere ouvir o inimigo, dar ouvido para as coisas do maligno, do que ouvir a voz do amado. Eu faço uma pergunta para você. Tem amigos influenciando, tem líderes influenciando, tem pessoas que te influenciam. Até quando você vai continuar perdendo porque você não está ouvindo a Deus, está ouvindo outras pessoas? Chegou um tempo de você parar de ouvir vozes de homem e começar a ouvir a voz do Senhor. Chegou um tempo de você falar, Senhor, eu quero ouvir, eu quero andar sobre a tua direção. Porque, irmãos, Ele é a verdade, Ele é o verbo. Se você ouvir a verdade, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará de toda enganação da serpente. Se ele desse ouvido para a verdade que descia todos os dias no jardim, ele não cairia na enganação da serpente. Ele não cairia. E o que acontece com Adão? A Bíblia diz, lá no versículo 12, diz assim: e para Adão Deus disse o seguinte: você fez que a sua mulher disse, comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Olha como é que Deus começa dizendo para ele: você fez o que a sua mulher disse. Quem que ele ouviu, irmão? Quando ele perguntou para a mulher, primeiro ele pergunta para o homem: o que você fez, Adão? Por que você se escondeu? Ah, porque eu estou nu. O que você fez? A mulher me deu do fruto e eu comi. Aí ele vai na mulher e pergunta: o que você fez? A serpente me enganou. É natural, irmão, nessa cultura nossa, a gente terceirizar a culpa. É ou não é? Irmão, por que você faliu? Não, eu fali porque o irmão não me pagou, porque o cara não me fez. Nunca a culpa é sua. Irmão, por que a sua mulher te abandonou, foi embora? Não, porque ela não presta. Não, a culpa não é sua que o maltratava. Ah, por que seu marido chega em casa todo dia à noite bêbado? Não, pastor, porque ele é um maldito. Você já parou para pensar que talvez ele não tenha prazer de voltar para casa? Você já parou para pensar? Ah, pastor, meu marido é um adúltero, um safado, me traiu. Você já parou para pensar que talvez você tenha uma parte nessa coisa? Um erro, irmãos, não justifica o outro, mas você parou para pensar que talvez você tenha culpa nisso? Você já parou para pensar? Porque, irmãos, nós só inauguramos o reino, só há salvação na nossa casa quando nós reconhecemos culpa. Aí nós nos tornamos herdeiro daquilo que o Senhor nos chamou. Quando Deus chega para um diálogo, ele já tinha errado de tocar no fruto proibido. Segundo o erro de Adão, não assumiu a responsabilidade.
Existe igreja hoje que não assume responsabilidade? Por que a sua igreja não cresce, irmão? Por que teu ministério não cresce? Por que teus negócios não prosperam? Por que a tua vida não anda para frente? Ah, meu negócio não prospera por causa que é a política do Brasil. Ah, a minha igreja não vai para frente porque tem uma igreja lá que faz isso e isso, eu não faço isso e isso. Aí a igreja vai para... Tudo dá uma culpa e você nunca assume a sua responsabilidade. Sempre estou culpando a Eva, e a Eva sempre está culpando a serpente, e no final da culpa, tudo é obra do maligno. E eu vou lhe dizer algo tão importante essa noite para você entender. Tem coisas na vida que o diabo está na arquibancada vendo você se ferrar sozinho. Ele não precisa fazer nada para que você se ferre. A sua ignorância, a sua falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que o povo padecia por falta do quê? Não era o inimigo que estava matando o povo estava morrendo, porque faltava conhecimento. A falta de conhecimento é falta de relacionamento com Deus. A falta de relacionamento com Deus faz que você não conheça a verdade, porque Ele é a verdade. E quando você não conhece a verdade, não conhece a Deus, não tem intensidade no relacionamento, sabe o que acontece? Você se torna tão vulnerável, qualquer coisa que te propaga, qualquer coisa que te propõe, qualquer coisa que coloca na mesa para você, você aceita. Por que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se envolveram com as coisas da Babilônia? Por quê? Quando eles foram buscar os jovens, o rei deu uma ordem: traz os jovens mais inteligentes e cultos de Israel. Você sabe quem que eram os jovens mais inteligentes e mais cultos? Eram os primogênitos. O primogênito nascia e era inserido na escola. O primeiro filho do homem do judeu, ele é levado com 6 anos para uma escola judaica, e ali ele aprende a Bíblia inteira, aprende as leis inteiras. Você sabe por que eles não se perderam? Porque eles conheciam a Deus e conheciam a palavra do Senhor. Quem conhece a palavra do Senhor e conhece a Deus não se perde na Babilônia lá fora. Amém? Toma posse disso ou não? Eu quero que você saia daqui essa noite falando assim: Senhor, eu tenho fome da Tua palavra, eu tenho sede do Senhor, eu quero sentir o Senhor, eu não quero mais ouvir alguém falar. Irmãos, a igreja, por muito tempo, eu cresci numa igreja que eu ouvia assim: Deus cura. Aí, outra geração: Deus cura. Aí a outra geração que entrava também falava: Deus cura, parecia um papagaio. Aí eu perguntava: mas quem é que Deus curou? Não curou ninguém. Eu falo que Deus cura porque meu avô dizia que curava, meu pai diz que cura, e eu também estou falando que cura. Nós viemos de uma geração de igreja que a gente é um repetete. Mas Deus cura por quê? Deus cura porque eu vivi a cura do Senhor. Ah, Deus liberta por quê? Porque Deus libertou a minha casa, eu sou fruto de uma libertação do reino. Ah, Deus prospera por quê, irmão, que Deus prospera? Não porque Ele prosperou o vizinho, porque Ele prosperou a tua casa. Nós vamos começar a falar de Deus, coisas que nós vivemos, não coisas que os outros contam mais. Mas para isso nós precisamos conhecer isso aqui, irmão, ter relacionamento. Não é o primeiro que coloca na mesa uma proposta que nós vamos cair nela. Vocês estão me entendendo? Porque, irmãos, porque quando acontece isso, sabe o que acontece? Quando acontece como Adão fez, de você tocar naquilo que não é teu, de você pegar aquilo que você não podia tocar, quando você toca em algo que é ilícito, sabe o que acontece? Você perde a autoridade como igreja, você perde a autoridade como homem de Deus, como mulher de Deus. Quando um filho vê um pai errando, e o pai vai corrigir o filho, o que o filho viu o pai fazendo o mesmo erro, o filho fala assim: você faz? É ou não é? É assim ou não é? O que aconteceu com o pai? Ele perdeu o quê? A autoridade. Ele perdeu a autoridade. O que Deus fez com Adão? Ele amaldiçoou Adão? Foi isso que ele fez? Não. Ele amaldiçoou a terra. Olha o que eu vou dizer para você: maldita é a terra. Ele não amaldiçoou Adão. Ele não amaldiçoou Adão, ele amaldiçoou a terra. Você sabe por que ele amaldiçoou a terra? Porque antes, tudo que Adão plantava, tudo aquilo que ele colocava, fazia assim, ó, nascia.
aonde Adão colocava a mão numa terra, numa plantação, crescia. Ele diz: maldita é a terra. Porque nós vivemos, irmãos, a lei do plantio e da semeadura. Você vai plantar e vai colher. Você planta amendoim e colhe feijão? Não. Você planta amendoim e colhe amendoim. Pastor, mas está tão difícil, por mais que eu tento fazer as coisas, as minhas coisas não dão certo. Por mais que eu tento plantar coisas boas, pastor, as minhas coisas não estão dando certo. Há um ciclo de falta de autoridade que chegou na tua história. Pastor, mas como é que eu posso mudar isso? Pastor, como é que eu reverto isso? Porque realmente eu não tenho autoridade, realmente o diabo tem estragado a minha vida. Realmente eu não consigo dizer que a minha casa é do Senhor, porque quando eu digo que a minha casa é do Senhor, eu vejo meu filho indo embora com as drogas. Pastor, quando eu digo que meu casamento é do Senhor, eu vejo que meu marido quer ir embora de casa, não quer andar no mesmo caminho que o meu. Pastor, quando eu estou profetizando que algo vai dar certo na minha vida, esse mês ou esse ano eu vou prosperar, parece que o ano que passou foi pior ainda. Pastor, eu não sei o que eu faço, por mais que eu tente, por mais que eu venha na igreja, falta autoridade em mim. Como mudar isso? Porque realmente eu fiz como Adão, realmente eu toquei aonde não podia tocar, realmente eu fui em lugares que não podia ir, realmente eu toquei no fruto proibido, mas como é que eu faço agora, pastor? João 3,16, Deus enviou o seu único filho, para que você não morra, e nem pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu vou lhe dizer, o filho chegou, aí o filho foi tentado, no deserto, depois de 40 dias de jejum, ele disse: não, resultado, quem busca é Adão, eu não, eu estou preocupado em ouvir a voz do Senhor. Por isso que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Porque a palavra que Adão tinha todo dia no jardim, não serviu para ele quis o fruto. Mas quando foi proposto o fruto para Jesus, ele disse: eu não quero o fruto, eu quero a... Aleluia, está entendendo? E aí quando ele está nos seus últimos dias de vida, antes da sua morte e ressurreição, o inimigo chega para ele e diz assim: ei, tudo que eu tenho foi me dado. Quem deu? Se você me adorar, olha a proposta, tudo que eu tenho, ó, o inimigo, foi me dado, e quem me deu foi o teu pai. Se você me adorar, abrir um telão 3D, é 3D, Mateus, que fala? Como é que é? Netflix? Um telão e falou assim: ó, Jesus, está aqui, ó, tudo é meu, quem me deu foi seu pai. Nesse setor, a Bíblia diz que o mundo jaz, o mundo, tudo aquilo que Deus criou, está debaixo da autoridade dele, até o inferno. O mundo não é de Satanás, o mundo está no governo de Satanás. O mundo é a Babilônia, onde Satanás governa. Mas eu acredito que existe Daniel aqui, não acredita? Existe Sadraque, Mesaque e Abednego aqui, não existe? Aleluia. Que não importa o que aconteça, eu não estou atrás do resultado. Se precisar me jogar na cova dos leões, eu vou. Se precisar ir na fornalha, eu vou. Não importa os resultados, a minha motivação é servir o amado, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? Então Satanás propõe para ele: ó, eu tenho essa autoridade que foi me dada. A serpente, quem está lá? A Bíblia diz que ele estava suando sangue no jardim. Quem aparece novamente no jardim? Quem é? Diz para mim. A serpente, o inimigo, fazendo uma proposta de resultado. Os seus cultos têm sido por resultado? A sua motivação para servir e andar com Deus é por resultado? Se você está fazendo isso, meu irmão, vocês estão perdendo tempo. Essa não é a igreja para você estar. Porque essa igreja, a motivação dela, tendo ou não tendo, é estar com Jesus. Amém? Então entenda, ele está dizendo assim: me adore, me adore, me adore.
Aonde o homem caiu, Jesus levanta, olha só. E a palavra do Senhor diz que ele esmaga a cabeça da serpente. Aonde você caiu, ele venceu por você. Aonde você fracassou, ele venceu por você. Por isso que ele diz com propriedade para você: tenha bom ânimo, não desanime, não desista, não se frustre, porque eu venci o mundo. Ah, mas aonde eu não consigo? Se você não consegue, eu vou fazer por você. Faça o possível nessa terra, porque o Deus do impossível é o Deus da tua vida. Aonde o homem errou, ele venceu. Aonde nós caímos, ele venceu. Vocês estão me entendendo? Jesus venceu. Fique em pé, por favor. Quero chamar o ministério de louvor aqui na frente. Aleluia. Eu quero ler um texto com vocês aqui. E você vai tomar posse dessa palavra agora. Pastor, então o que eu devo fazer para resgatar a autoridade que eu perdi? O que eu devo fazer, pastor, para que a terra que eu estou se torne novamente abençoada e não amaldiçoada? O que eu devo fazer, pastor? É trazer Jesus. Quem quer Jesus aqui? Só existe um nome sobre todos os nomes. É Jesus. Não tem outro, irmãos. Talvez eu ia falar para você, faz um curso, faça um treinamento, faça uma preparação, faça algo. Não. Para que você volte a ter autoridade nessa terra como igreja do Senhor. É abrindo a porta da tua casa, do seu coração, da sua vida, para que Jesus reine. Irmãos, eu não disse no início, preste bem atenção em mim, que Deus constrói o homem, certo? Ele tira dele, ele faz a sua imagem e semelhança, e no mesmo tempo que ele cria o homem, ele sopra o fôlego de vida. Então ele lança de novo o fôlego dele no homem. Quando o homem toca naquilo que não podia tocar, o relacionamento de Deus com o homem praticamente é cortado. Aí você entende porque no Antigo Testamento todo, Deus falava com o sacerdote, e o sacerdote falava com o povo, certo? Deus não se relacionava mais com o povo. Por quê? Por que Deus não se relacionava mais? Porque o homem tocou naquilo que não podia tocar, e pegou naquilo que não podia pegar. Perdeu a autoridade, perdeu a presença de Deus. A presença que era todos os dias, era inevitável de estar no jardim. O homem perdeu. Mas aí o filho veio. Levante as mãos. Olha a palavra, essa palavra é para você, pegue ela. Jesus chamou os 12 discípulos. Quem é discípulo aqui? Dá um glória a Deus aí. E lhes deu, toma posse, o poder. Lucas capítulo 9, versículo 1. Jesus lhe deu o poder, a autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os enfermos da terra. Preste bem atenção, que Jesus veio aqui, ele veio e ativou novamente. E ele disse: eu vou para estar com o Pai, mas eu deixo para você o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Jesus traz Deus novamente para o jardim. Jesus traz novamente Deus para o homem caído e ativa o relacionamento entre o homem e Deus, e traz novamente a autoridade da igreja sobre a terra. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Porque é só Jesus quem faz isso. É só Jesus quem faz isso. Aleluia, aleluia. Yeshua, aleluia. Toma, entenda aí. Agora eu vou lhe dizer o que vai acontecer com você depois dessa palavra. As pessoas vão perguntar: irmão, o que você tem? Você vai dizer: eu tenho Jesus. Ah, então é por esse motivo que aonde você entra o ambiente muda,
Ah, irmão, o que você tem? Você vai dizer, eu tenho Jesus. Então é por esse motivo que aonde você chega, os doentes saram. Toma posse, irmão, vai dando glória a Deus aí. Vão perguntar para você, irmão, o que você tem? Você vai dizer, eu tenho Jesus. Então é por esse motivo que os teus negócios só crescem, aleluia. Ah, irmão, o que você tem? Eu tenho Jesus. Então por que você... Então é por isso, irmão, que você prospera enquanto os outros patinam. É porque Jesus está em você, aleluia. Jesus é o autor da vida, a autoridade está nele. Não há inferno, não há Satanás, quando Jesus está na causa, aleluia. Dê um glória a Deus aí, igreja. Há um povo vivo aqui ou não? Vamos adorar o Senhor, aleluia.